Olá, pessoal. Eu sou o professor Dr. Padre Rafael Cerqueira Fornazier, e como eu já havia comentado na nossa sala de aula Google, estou fazendo uma conferência, uma videoconferência nesse momento, talvez um ou outro daqui a pouco esteja entrando, por enquanto não vejo nenhum de vocês, alunos ou professores conectados, mas como eu disse, comentei na sala de aula Google, esse vídeo está sendo gravado, essa conferência está sendo gravada, e, portanto, ela ficará disponível para todos vocês, para que vocês possam depois assisti-la com toda tranquilidade, tá bem? Bom, então, era para a gente ter tido um encontro presencial. Como eu disse em outro vídeo que eu já compartilhei com vocês na sala de aula Google, eu tenho trabalhado com as professoras Lúcia e Elaine nessa disciplina já há 3 anos, nessa linha de concentração do nosso programa, e digamos que tenho uma alegria muito grande de poder participar nessa disciplina como professor do programa de pós-graduação em Família na Sociedade Contemporânea. Eu acredito que a professora Lúcia ou a professora Helena tenham dito que eu sou mais da linha da teologia, porém, meu doutorado tem um recorte interdisciplinar, embora tenha sido realizado numa instituição mais teológica. Meu doutorado é praticamente mais no campo da sociologia e da filosofia. Por isso, eu tenho navegado no programa de família com um enfoque um pouco mais filosófico, não que a gente não traga também, volta e meia, uma perspectiva também teológica. É claro, e como o programa de família é um programa interdisciplinar, isso nos obriga também a navegar em tantas outras áreas, como, por exemplo, a própria psicologia, o direito, a sociologia, mais uma vez, né, a antropologia cultural, enfim, a bioética, que também é uma área que eu venho trabalhando no programa nos últimos anos. Alguns de vocês já me conhecem, porque já foram meus alunos em outras disciplinas, como aluno especial, o aluno regular da casa. Outros ainda não tive a alegria de conhecer, espero um dia poder conhecê-los. E, então, vamos lá. Me coube, então, essa abordagem a respeito do nosso terceiro encontro, né, que nós intitulamos Vínculos, Autonomia, Pertencimento e Ruptura, me baseando nesses 2 textos que, na verdade, são de um mesmo livro, né? O mesmo livro que está à disposição de vocês já no nossa sala de aula Google, tá? Eu vou aqui tentar compartilhar a minha tela com vocês, porque assim vocês podem acompanhar também uma coisa ou outra. Por exemplo, vou tentar aqui compartilhar aqui minha tela, ao menos parte dela, tá? Compartilhar uma janela com vocês. Pronto. Eu acredito que vocês já estejam vendo. O que eu estou compartilhando. Deixa eu... Então... só um minutinho. Bom, a ressalva que eu quero fazer também é que, nessas circunstâncias nas quais nós nos encontramos, infelizmente, nós não temos, né, um estúdio em casa para poder fazer uma gravação como essa, e acaba que os ruídos, né, buzinas, talvez ruídos nos corredores aqui do prédio, a gente acaba ouvindo, mas são as circunstâncias nas quais a gente se encontra. Então, não tem como a gente fugir, né, dessa situação. Pronto.
Eu vou tentar compartilhar aqui novamente minha tela com vocês, tá? E assim a gente poder, vocês poderem acompanhar. Embora o texto vocês já têm, vocês conseguem abrir também, né? Eu vou tentar novamente aqui, a tela inteira. Vamos ver se vai ser melhor. Compartilhar. Com alguma mesa de compartilhar o conteúdo da tela. Por que não está indo? Vamos ver aqui. Certo, vamos lá. Compartilhar. Pronto. Agora acho que vocês já estão vendo a minha tela. Tá? Ok. Então, estou apresentando a minha tela. Volto a falar do livro sobre o qual me baseio. Então, esse livro está todo ele no nosso Google Classroom. Se trata de um livro publicado na Colômbia, na Universidade do Rosário, organizado, portanto, pela Maria Isabel González, intitulado El Cuidado de los Vínculos, Mediação Familiar e Comunitária. Né? Acho que, bom, acredito que todos consigam ler, se não tudo, 80%, 90% do espanhol, e consigam, com um bom dicionário também, encontrar palavras que talvez não conheçam, né? Então, aqui é o cuidado dos vínculos, a mediação familiar comunitária, e desse livro, nós focamos muito no primeiro capítulo, a mediação familiar, o horizonte relacional simbólico, algumas páginas aqui do meio, né? Sobretudo, começando aqui da página 43, o drama do casal, a promessa e o encontro secreto, já estou traduzindo. Depois eu vou postar para vocês também um PowerPoint que eu fiz, breve PowerPoint, sobre os trechos que eu sugeri como leitura para esse nosso encontro. Então, começando desse tópico, o drama do casal, até o tópico que conclui aqui a parte do divórcio, né? E no segundo trecho, que por sinal até também é dos mesmos autores, né? Já vou falar dos dois autores. Um segundo trecho que trata um pouco mais a questão do cuidado do pacto, porque é um tema que aparece no primeiro capítulo, né? O segundo trecho, então, do segundo capítulo, a relação familiar, a perspectiva psicológica, né? Certo? Então, esse é o livro sobre o qual a gente se baseia, tá? Obviamente, puxando também outras leituras, enfim. Em relação aos autores, o que a gente pode dizer? Então, aqui eu vou abrir uma apresentação que, em breve, vou também partilhar com vocês, né? Então, abro aqui essa apresentação, tá? Vou colocá-la na tela cheia, certo? E, bom, talvez até melhor não, para a gente voltar ali no livro. Quando tivermos que voltar, a gente reduz aqui a tela. Essa apresentação depois eu passo para vocês, né? Que eu intitulei Vínculos, Afetos, Pertença, Ruptura, Divórcio, tá? Quem são os autores? Eu coloquei em italiano, mas dá para entender um pouco também, eu vou traduzir aqui. A Eugênia Scabini é uma professora, né, da área da psicologia social, então tem uma vasta experiência no campo da psicologia social e vem há muitos anos pesquisando a temática família. Bom, aí estão várias responsabilidades que ela assumiu ao longo dos anos da sua carreira, não vou citar uma por uma. Eu gostaria de salientar mais o vínculo dela com a Universidade Católica de Milão, do Sacro Cuore, do Sagrado Coração, né? Universidade, então, que se encontra em Milão, como já disse, norte da Itália, região mais atingida, né, de onde tudo partiu, por sinal, em relação à questão do coronavírus, né?
Até faço um parênteses aqui, eu estava para viajar para lá, para ter um tempo de pesquisa nessa universidade, junto com esse grupo, ao qual vou me referir já já, um grupo de pesquisadores que estão ligados a esse centro universitário de estudos, né, e pesquisas sobre a família que se encontra dentro da Universidade de Milão. Então, temos uma relação já com esse centro, por meio de alguns professores, em uma pesquisa da qual estamos participando, e alguns professores são desse centro. A Eugênia Scabini é uma das, digamos, iniciadoras desse centro, junto com tantos outros professores de renome italiano que vem trabalhando o tema da família. Alguns de vocês já conhecem alguns, por meio, digamos, dos meus trabalhos de professor Petrini, né? Me refiro a quais professores, a quais pesquisadores, né? Por exemplo, Francesco Botturi, o Pier Paolo Donati, o Donati, que são professores ligados a esse centro, né? O Botturi mais da linha filosófica, que eu venho trabalhando há muito tempo, e o Donati da linha sociológica, que Dom Petrini, professor Petrini, trabalha também há muito tempo. Então, são um grupo, assim, que já estão todos se aposentando, do qual, um grupo do qual todos já estão se aposentando, tem uma nova geração chegando, né? Então, é isso. Isso é naquilo que concerne a professora Eugênia Scabini, e o Vittorio Tigoli, também professor, também da área da psicologia, desta vez psicologia clínica, também na Universidade Católica, também próximo a aquele grupo de pesquisadores ali do Centro Família, mas com uma vasta experiência também em outras áreas, né, no campo da psicologia da família e do casal, psicologia infantil, psicologia clínica, enfim, todos eles, dois, têm muitas publicações. Infelizmente, essas publicações não são tão traduzidas no Brasil. Temos, portanto, publicações desse grupo em espanhol, como a gente vê aí por meio desse texto compartilhado, e professor Petrini, nos últimos anos, também professor Marcelo, tem trazido bastante do que dos discípulos, tanto do professor Donati quanto dos seus discípulos, e eu mesmo também, nos últimos anos, trazendo muito do professor Botturi e alguns de seus discípulos, e por isso já com publicações, temos publicações já no Brasil, e o nome desses professores começam a ser mais conhecidos, né? Tem muita coisa deles em inglês, né? Quando a gente entra lá no site da Universidade Católica e entra na parte do Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, tem coisas em inglês, tem material em inglês que se pode baixar ou adquirir, né? É muito costumeiro na Europa, nos Estados Unidos, que os artigos científicos, né, publicações científicas sejam adquiridas por meio de um certo valor, que muitas vezes não é um valor, assim, absurdo. Parece-me, né, temos que pesquisar e aproveitar que muitas revistas científicas estão disponibilizando gratuitamente o acesso ao seu conteúdo. Então, procurem fazer algumas pesquisas, quem sabe lá no Centro de Ateneu, o material deles possa estar disponível agora, nesse momento, por conta do coronavírus e impossibilidade de acesso tanto à própria universidade quanto à biblioteca, né, obviamente. Então, ou seja, estamos nessa... são esses dois autores aí que a gente trabalha, tá? São esses dois autores que vêm inspirando para nós uma reflexão também no campo da conjugalidade, porque é o campo que eu tenho trabalhado mais no programa de família, embora não só, tenho trabalhado muito nos últimos anos a questão da educação, vários mestrandos, também doutorandos, né, que eu tenho orientado ou co-orientado, atuo muito no campo da educação, mas eu, a pedido da professora Lúcia, que já era coordenadora, interrompeu um pouco a coordenação durante um período e voltou agora à coordenação,
eu tenho focado bastante o tema da conjugalidade, portanto, também a criação de um grupo, um grupo que já existe, mas assim que cheguei, criei um grupo família, sobre família e conjugalidade, né, e uma linha de pesquisa, afetos e vínculos, onde também essas temáticas me serem muito familiares e temas de muita pesquisa. Então, assim, o grupo está, por enquanto, suspenso, digamos, eu estou vendo com o professor Sepúlveda, que vocês já conheceram, como ele pode retomar esse grupo e tocar um pouco as reuniões, mas o grupo continua cadastrado no CNPq e continua ativo, que é a nossa intenção. Então, portanto, esses são os dois autores de referência para esse nosso encontro, porém, a gente vai fazer uma outra referência a outros autores também, que depois, para quem desejar aprofundamentos, a gente pode citar com mais detalhes as referências, né, ou as leituras. Por sinal, até alguns deles estão citados, me parece, no nosso plano de ensino, né, na bibliografia complementar. Então, isso também pode ajudar, tá? Bom, eu volto aqui a apresentar, então, fazer uma apresentação para compartilhar minha tela com vocês, tá? Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Pronto, vocês já estão vendo aqui a minha tela, certo? Então, vou abrir aqui novamente a apresentação, ok? Para a gente tocar alguns pontos do texto que vocês leram, não é? Espero. Se não leram, convido vocês realmente a lerem, quem sabe até todos os 2 capítulos na sua integralidade, porque são de uma grande riqueza. Ainda que se possa haver divergências sobre, digamos, um recorte ou outro dentro do texto, isso não tira, não é, toda a pertinência da totalidade, a qualidade da totalidade dessa produção desses autores, certo? Então, pode haver alguma divergência, não concordo com isso, com aquilo, bom, tudo bem, mas, ao mesmo tempo, tentar entender. Eu sempre costumo dizer, né, que para a gente divergir, primeiro a gente precisa entender bem o que o autor está dizendo, né? Ter clareza naquilo que é a proposta do autor. Então, importante a gente ter esse cuidado, porque senão a gente pode cometer erros, né? E no sentido de discordar, mas sem saber muito bem do que a gente está discordando. Então, vamos lá. Aqui eu já citei os autores, é bom que a gente enfatize isso. Eles adotam aquilo que eles chamam de modelo relacional simbólico. Modelo relacional simbólico. Bastante no campo da psicologia, já visto que eles são psicólogos, mas eles sempre trazem uma contribuição ou outra de diversas áreas. Eu já citei aqui, então, o Pier Paolo Donati, que é um sociólogo, né, que nós citamos muito no programa de família e que tem produção traduzida no Brasil, e nós também temos divulgado todo o tema dele. O meu doutorado foi a partir do pensamento dele, cruzando o seu pensamento com o pensamento do Francesco Botturi. Desse grupo, eu não citei que o Francesco Botturi, desse grupo ainda estão ali atuando, porque Donati também já está aposentado, Tigoli aposentado, Scabini aposentada, Giovanna Rossi começa a se aposentar, mas continua ainda atuando um pouco em Milão, e outros, como Corrado Pontalti, bom, tem tantos outros, né, como Botturi, que não aparece aqui também, que já citei, que já está aposentado também, mas continua atuando um pouco lá em Milão. Esse modelo relacional simbólico, ele, então, tem uma forte ênfase no registro interativo, relacional e simbólico, e na qualidade do cuidado como fator qualificante do vínculo conjugal e intergeracional, não é? Então, um registro interativo, relacional e simbólico. Acredito que desde a primeira aula, professor Edwin, quando
pretendemos justamente dar uma ênfase na questão, no aspecto relacional da pessoa. Esse conceito de pessoa se construi ao longo da história, acredito que vocês se lembrem da fala do professor Edwin, a partir de aprofundamentos no que concerne justamente o aspecto relacional, né? Nós somos seres relacionais e nos entendemos e aprofundamos a nossa existência por meio da relação. Isso é inevitável. Mesmo um eremita, né, aqueles homens, né, que depois também mulheres também que viveram a vida eremítica, né, sempre tiveram relacionamentos, né? Pessoas iam até eles para consultá-los, receber ensinamentos. Nunca vi uma solidão absoluta, né? Não existe uma solidão absoluta, o ser humano não consegue, em certo sentido, viver uma solidão absoluta, estamos sempre nos relacionando. Essa nota relacional é fundamental, e embasa uma série de reflexões relativas à pessoa e, portanto, reflexões antropológicas, né, da visão do ser humano. Nós nos entendemos face ao outro, clássicos, né, do personalismo, da filosofia personalista, como Emmanuel Mounier, né, já Max Scheler, vamos colocar tudo isso, né, como a pessoa é um ser relacional, né, e como ela se entende na relação, e como ela cresce na relação, e como ela é provocada na relação, é inevitável. Por isso, toda a interação é fundamental, né? Pensemos aqui também na obra de Martin Buber, né, o Eu e o Tu, e como Buber dá uma ênfase, do mesmo modo que faz também Donati. Donati criou aquilo que se chama modelo da sociologia relacional, tá? E Donati enfatiza muito o quanto que a relação é quase que um ente em si mesmo, né? O espaço relacional é quase que um ente, quase que digamos, um ser por si mesmo, né? Quando nós criamos relações, não são algo abstrato, desculpa, não é algo abstrato, não são coisas abstratas, mas é uma realidade, né? Nós criamos um espaço do qual passamos a depender até, do qual é difícil a gente se subtrair, como se pretende às vezes, né? A tal ponto que nós sabemos muito bem que basta qualquer relação, ou profissional, e mais ainda amigável ou amorosa, para sair de relações, nós não saímos tão facilmente assim, né? E mesmo quando saímos, alguns vínculos permanecem. Por isso, também do texto tocar no assunto da ruptura, né? Da ruptura, sobretudo aqui no caso, a ruptura conjugal, não se rompe com facilidade um relacionamento e os vínculos não se desfazem assim com tanta simplicidade, e alguns deles até permanecem. Depois, o aspecto simbólico, o que significa? Nós temos, infelizmente, uma noção de que simbólico é uma coisa também vaga, abstrata, que não diz muito, né? Isso é simbólico. Mas vamos lá, tomemos a etimologia da palavra, né? A etimologia da palavra no grego ela conjuga duas palavras, um prefixo, né? Sim, do grego, que significa com para nós, é o relativo con do latim, né? Sim, bólico, o bólico vem de baleu, que é um verbo grego que significa jogar ou lançar. Então, simbólico significa colocar junto, né? Unir. Então, assim, é uma palavra que diz muita coisa, tá? Faço uma interrupção aqui na apresentação, para que tenha alguém que queira se comunicar nesse momento de gravação, porque estamos gravando também, só avisando para quem está chegando. Sim, professor, bem-vindo, professor. Está me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Tudo bem? Tudo Boa tarde. Bem. Boa tarde. Então, nós somos, por enquanto, os únicos dois, né? Nessa videoconferência. Porém,
Como eu expliquei, eu estou gravando, né, uma videoconferência como essa pode ser gravada nas Uhum. opções eu posso compartilhar a tela aqui novamente, mas aí quando eu compartilho a tela, eu vou compartilhar a tela, porque é até bom que já, não sei se sabe essa manobra, eu vou compartilhar a tela e já lhe mostro como fazer, porque é interessante, né? Interrompendo um pouco a aula, mas já voltamos, né, para os alunos que vão assistir depois dessa aula. Então, agora eu estou compartilhando a minha tela, Uhum. está vendo aí, talvez você está apresentando, né? Acho que está vendo isso. Sim, Olha, aqui embaixo, está vendo o meu cursor? Está vendo o meu sim. cursor aqui? 3 pontinhos aqui. Então, aqui tem a possibilidade, quando se faz um 3 pontinhos, logo no início da conferência, se clica aqui para fazer a gravação, certo? Sim. Até porque todos que participam da conferência têm que autorizar essa gravação, porque depois ficam aparecendo na gravação as imagens, né? Por exemplo, você já vai aparecer na gravação, né? Tá bom? Tá bom. Então é isso. Então eu volto aqui para a gente não perder muito tempo e para a aula não ficar muito longa. Eu vou voltar aqui à minha apresentação do PowerPoint, tá? Vou abrir. Está acompanhando aí os meus slides, né? Tô acompanhando, Perfeito, sim. perfeito. Tá bom. Então, depois quem chegar, a gente vai ouvindo e eu vou pedindo para acompanhar. Eu estava aqui explicando, então, esse modelo relacional simbólico adotado pelos professores Scabini, Eugênia Scabini e Vittorio Tigoli, mas que é um modelo adotado muito pelo grupo lá de Milão, da Universidade Católica de Milão, e desse centro lá de pesquisas em família. Então, eu estava sublinhando aqui o que significa um pouco, o que podemos entender um pouco por interativo, relacional e simbólico, né? Haja vista que Uhum. simbólico é uma ideia que pode parecer muito vaga, no entanto, é uma palavra muito forte, né? É algo que une, né? Então, é interessante lembrar, por exemplo, como que na antiguidade se usava, às vezes, alguns símbolos para lembrar pactos, né? Pactos feitos, por exemplo, às vezes uma tigela ou uma um tipo de prato era quebrado em duas partes e cada pactuante, cada pessoa ficava com uma parte, né, para registrar que havia um pacto entre eles, ou uma dívida, ou um contrato, ou sei lá que, ou uma promessa que era feita, e os dois carregavam um pedaço, e a união desses dois pedaços, né, significava o símbolo, justamente, né, era um símbolo de que havia um pacto. Símbolo, portanto, esse jogar junto, colocar junto, unificar, né. Então, símbolo diz muita coisa, ele nos coloca em comunhão com algo que é significativo para a nossa vida, né? O exemplo que o professor Petrini deu na aula inaugural é um exemplo muito interessante, o exemplo do livro, né? Do livro velho que o marido tem, ou que a esposa tem, pouco importa, né? E que está lá na prateleira e, de repente, a mesa da sala está em falso, né? E precisa de um calço no pé, num dos pés da mesa, e aí, vamos supor que a esposa vai lá e pega aquele livro antigo, dizendo, bom, esse livro não serve para nada, é um livro velho, vou colocar ali debaixo como calço, para a mesa não ficar em falso. E o marido, então, chega e pergunta, o que está fazendo, né? Esse livro tem um significado para mim, ele simboliza muita coisa, porque foi meu pai que me deu, né? É um livro muito significativo. Então, apesar do valor material ser menor, talvez não nem existir, aquele objeto é simbólico, porque ele une, né? Ele traz à tona, ele traz para a realidade daquela pessoa uma memória, né? Uma história de vida, lembranças que até constrói a própria identidade da pessoa.
Portanto, a questão simbólica, ela é muito importante para a nossa vida, porque é uma questão que está ligada também à construção da nossa identidade. Nós carregamos, ao longo da nossa vida, uma série de símbolos, de elementos simbólicos que constituem a nossa identidade, ou que vai também ajudando a reconstruí-la, a recompô-la, a consolidá-la ao longo da nossa história. E, portanto, então, essa ênfase no registro interativo, relacional e simbólico na família, no casal em particular, porque esses textos aqui tratam muito da questão do pacto conjugal, mas não só, como a gente vê no segundo capítulo, e, portanto, e na qualidade também do cuidado, na qualidade do cuidado como fator qualificante do vínculo conjugal e intergeracional. É muito importante para nós que estudamos a família pensar justamente na qualidade do vínculo, que tipo, né, como cuidamos dessa qualidade, como trabalhamos essa qualidade, ou não se trabalha, né, ou não se elabora essa qualidade do vínculo conjugal intergeracional, ou seja, se vive simplesmente relações à mercê do movimento, digamos assim, de relações superficiais e talvez até frágeis, fragmentadas e líquidas, como diz Bauman também, né? Enfim, é aí para nós um dado importante, né? O cuidado do vínculo. O cuidado do vínculo é um dado fundamental, é algo que a gente vem trabalhando, é algo que a gente acredita ser fundamental na realidade da família, porque remete também à realidade do próprio ser humano, à própria constituição da pessoa enquanto tal. Então, eu já comentei aqui de onde parte, né, o livro sobre o qual nós nos apoiamos, né, os textos foram oferecidos, o livro todo está aí à disposição, vale a pena, de fato, pegar e até folhear mais o livro, né, quer dizer, folhear, folhear não seria o caso, já que é um formato digital, né, mas ir aí navegando no livro. Bom, o primeiro capítulo, né, eu vou aqui lembrar para nós, né, vou sair dessa apresentação e voltar aqui ao primeiro capítulo do livro. Eu lembro, então, primeiro capítulo do livro, tá aqui, né, a mediação familiar, o horizonte relacional simbólico, né? Essa questão do horizonte eu acabei de tocar um pouco aqui, em breves palavras, né? O segundo ponto desse capítulo trata da questão do conflito, que é um tema que eu não sugeri muito para ser lido, que, porém, para quem desejar, é um tema que eu trabalhei muito desde que comecei a pesquisar esses autores e que acabou resultando em uma conferência em Portugal ano passado e também uma conferência em Roma, no Instituto da Família, lá em Roma, e uma publicação que está em italiano, mas eu tenho todo o texto em português, porque também apresentei isso em Portugal. Então, para quem quiser, eu alarguei um pouco a reflexão sobre o tema do conflito, mas aqui, nesse momento, é importante recordar o que os autores já dizem na parte, já aqui, na sequência das páginas que eu sugeri como leitura, os autores recordam que o conflito é uma realidade confligere, né, do latim, que quer dizer algo que atua junto a e com alguma outra coisa. Trata-se de um verdadeiro paradoxo do qual se pode derivar tanto saúde como enfermidade, né? O que eles querem dizer? De fato, não só eles, né? Nesse artigo que eu publiquei depois, para quem desejar, como eu disse, eu posso disponibilizar. O tema do conflito é um tema extremamente antropológico, né? O problema é que nós, aqui eu falo um pouco a partir do que escrevi, o problema é que numa sociedade como a nossa, que é a sociedade da eficiência, onde não se autoriza, talvez, né, fracassos, o conflito, muitas vezes, é algo evitado ou mais contornado muito rapidamente e não enfrentado
da maneira mais humana. E com isso nós atropelamos as nossas relações, né? O conflito é inevitável, sempre foi, sempre esteve presente, sempre estará presente nas nossas relações. Não há relação que não tenha conflito, né? Porque justamente a palavra, na sua etimologia, nos lembra que é um atuar junto, né? É algo que coloca o cum aqui, do latim, é o com, né? Confligere. É como se estivesse a expressão pode não ser muito boa, mas assim, se esfregando, né? É um atrito, uma realidade que está junta ali e tem atrito. Né? É impossível não enfrentarmos isso. Né? E por isso é um paradoxo. Né? Os autores colocam, é um paradoxo por quê? Porque também dele pode derivar saúde, ou seja, por meio de um conflito, eu posso buscar soluções para que a relação seja mais saudável no casal, né? Ou deixar que o conflito me leve para uma relação mais, digamos assim, não benéfica, né? Ou seja, uma relação que está enferma, está doente, né? E que é prejudicial para aqueles que estão envolvidos. Então, assim, é toda uma arte, obviamente, de lidar com o conflito, né? Eu cito no artigo a qual me referi, um sociólogo chamado Georg Simmel, que trabalha do conflito em sociedade. Então, assim, há de fato toda uma busca de modo de se lidar com os conflitos que passa, muitas vezes, até por uma eliminação muito simples, né? Muitas vezes a gente prefere eliminar o conflito rapidamente, né? Por exemplo, uma ruptura familiar ou conjugal, ou que seja amigável também, muito rápida, poderia ser reflexo de uma incapacidade de se lidar com o conflito, né? E não maturidade para lidar com o conflito. Eu fiz uma ruptura, resolvi os meus problemas. Será que resolveu mesmo, né? Ou simplesmente e contornou aquele conflito que colocava em evidência, que fazia vir à tona uma série de questões para a própria pessoa que ela não aceitou colocar e preferiu, então, não se confrontar com a série de questões que o conflito acaba suscitando, né? Questões do tipo, como é o meu temperamento, o que eu tenho que mudar, o que eu posso mudar, como eu devo conviver com o outro, que pode ser trabalhado nas nossas relações, enfim. Então, essa é uma observação muito importante, tá? Que eu faço aqui. Obviamente que na parte do texto, nesse ponto 2 aqui, o conflito, a alma ou o perigo das relações, né? Aqui até o número 43 tem muita reflexão e muito aprofundamento sobre a questão do conflito, para quem quiser aprofundar, já com esses autores, né? E depois também eu posso disponibilizar o meu texto que trata da questão de como lidar, né, com os conflitos intergeracionais. Bom, então esse é um ponto. Esse é um tema importantíssimo, tá? Bom, dentro dessa reflexão, então, o drama do casal, a promessa e o encontro secreto, já vamos ver um pouco como é que eles veem a questão da promessa. O tema da promessa também é um tema extremamente, assim, de uma abrangência extraordinária, né? Tem um vasto campo de reflexão aí sobre a promessa. Nós também temos um texto, né, quanto a esse tema, foi até tema de uma conferência na Semana de Mobilização Científica 2 anos atrás, e a gente gostaria de publicar, não tivemos essa oportunidade ainda, mas espero que em breve possamos publicar, né, nossa intervenção baseada aí num filósofo francês, Jean-Louis Chrétien, que trata da fenomenologia da promessa. Mas, enfim, esse tema volta para os autores, aparece aqui na reflexão dos autores, mas antes de chegar a esse tema, eles tratam o tema do pacto. Também
é super interessante quando a gente trata de questões simbólicas, como eu já evoquei, né? Mas, obviamente, no campo da família, isso é fundamental, embora para nós, talvez, essa palavra parece ter caído em desuso, né? Não, nós não utilizamos muito mais, talvez ainda nos casamentos, né? Infelizmente, ela passou também aí como, digamos assim, numa conotação, às vezes, num âmbito, num contexto um pouco mais negativo, né? O pacto, sei lá, de guerra, o pacto com o mal, o pacto com aquilo, enfim. Porém, o pacto, como dizem os autores, aqui eu fiz algumas traduções, pensei alguns trechos dos autores e traduzi, o pacto é a forma específica que assume a relação entre homem e mulher no casal. O pacto, na raiz do qual está paz, né? A palavra latina pax, né? Então, pacto tem essa raiz de pax, é um processo de pacificação, portanto, né? O pacto remete a uma ordem estabelecida para vincular, regular, ou seja, vincular, né, de um lado, e regular também elementos potencialmente em tensão e em conflito. Então, por isso, os autores trabalham muito lá no segundo capítulo, mas já aqui também, o tema do cuidado do pacto, né? Eles têm, eu vou evocar já já, os tipos de cuidados que eles propõem, tá? Na família, no casal, mas também na família, e na família também aberta à sociedade, e o cuidado do pacto é um deles. Por que um cuidado do pacto, então? Por conta disso mesmo, porque se tem um pacto, esse pacto pode ser manifestado, pode ser consolidado, pode ser, né, pode se tornar público por diferentes meios, tá? Desde um casamento, vamos colocar o casamento no religioso e no civil, seria uma forma, digamos assim, entre aspas, mais completa de formalização, não é? Para alguns, até o pacto mais assim, íntimo, secreto de alguns que dizem assim, olha, vamos ficar juntos e tá bom, mas tem um pacto ali, né? Um pacto de fidelidade, olha, vamos organizar a nossa vida e tal. Então, esse pacto, então, ele regula, né? Ele vai regular, ele estabelece uma certa ordem vinculante e reguladora, né? De tantos elementos que podem estar em tensão e em conflito na relação conjugal e familiar, que são inevitáveis, né? Que as diferenças começam a aparecer, tá? Nós vamos mais adiante, os professores Edwin e professor Sepúlveda vão tocar nesse assunto do amor apaixonado, né? Um amor apaixonado é um amor que projeta no outro uma perfeição, que pouco a pouco depois vai sendo desconstruída por si só, ou seja, vão caindo, digamos, vai caindo a imagem perfeita do outro, e a gente começa a perceber o outro como ele é, de fato, e aparecem assim, então, as suas fragilidades, as suas imperfeições, o que pode ser um certo incômodo para quem lá atrás achava que o outro era perfeito. E aí entram os elementos de tensão, os elementos de conflito, né? Aí eu não gostava, eu adorava o modo como ele fazia, como ela fazia, porque tudo era tão perfeito. Agora eu já percebo as imperfeições. Faz isso de errado, faz aquilo que eu não gosto, e isso tudo acaba trazendo uma tensão familiar. Isso no casal, mas isso também entre pais e filhos, obviamente, né? Então, o pacto é algo que está aí presente, pode estar de modo muito formal, ou seja, ou pode estar de modo mais subjetivo, mas o ideal é que ele fosse até expresso também com uma certa clareza, por isso também que a promessa tem aí um papel importantíssimo, né? Porque não há promessa sem uma palavra, né? Isso é importante a gente notar. A gente pode até fazer uma promessa subjetiva, sem tácita, porém, para que seja realmente uma promessa vinculante, ela tem que ser expressa, manifestada, né? E normalmente as grandes promessas,
são, elas são expressas, elas são colocadas, né, publicamente ou no papel, né, eu te prometo isso, eu te prometo aquilo, eu te prometo pagar, tá? Lembremos aí aquelas promissórias, né, que aqui no Brasil a gente fazia muito no passado, a promissória, já vem daí, né, aquele papelzinho que a gente assinava com alguém, dizendo assim, olha, eu te devo tanto, te devo 10 mil reais aqui. Não se assinava um contrato, se assinava uma promissória. E a pessoa guardava aquela promissória no bolso e volta e meia chegava para o cara ou para a mulher e dizia, olha aqui, ó, a senhora assinou aqui promissória de 10 mil reais, né? Está me devendo. É uma promessa, né? É uma promessa de pagamento de uma dívida. Então, a questão do pacto aparece para os autores como dado importante para que se remeta a essa ordem, né, vinculante reguladora, né, de elementos potencialmente em tensão, tá? Daí, os autores, então, promessa, já falamos aqui bastante, temas que eles vão trazendo à baila na reflexão, a promessa, então, já aqui abordamos um pouco o assunto, é um compromisso na relação com o outro, de fidelidade e para compartilhar na alegria e na dor, aquele tema clássico, né, que nós conhecemos do casamento religioso, sobretudo católico e também cristão, e outros também assim o fazem, porque de fato é assim, não é nenhuma retórica, né, na hora da celebração de um casamento. De fato é assim, é uma promessa se engaja aqueles que se comprometem a compartilhar uma realidade, quer essa realidade seja alegre, feliz, ou que ela seja triste e dolorosa, né? E uma promessa sempre, ela ultrapassa o tempo, né? Ela se projeta para frente, né? Como dizem alguns autores, nessas nossas reflexões, por exemplo, o Jean-Louis Chrétien, que eu citei agora há pouco, ele afirma que a promessa, nós prometemos muito mais do que conseguimos manter, mas é a promessa que nos sustenta, né? É verdade, porque nós prometemos algo que nós não sabemos se no futuro vamos conseguir manter, mas é a promessa que nos sustenta, e a promessa nos vincula, de um certo modo, e a promessa também cria, como diz Hannah Arendt, né, grande autora que alguns de vocês talvez conheçam, né, mulher judia, muito citada. Hannah Arendt chega a dizer que quem não mantém as suas promessas não constitui a sua identidade, ou não estrutura a sua identidade, né? Quem quebra facilmente as suas promessas. Basta a gente pensar um pouquinho nos discursos políticos que nós temos no Brasil, na América Latina, ou também em qualquer outro país, né, o quanto que promessas feitas não são cumpridas e como que a figura daquele político acaba se dissolvendo, não tem uma identidade consolidada, não tem peso, não tem uma clareza, né? Sempre a ambiguidade que paira é uma pessoa que não se sabe o que é. É aquilo que a gente até diz, né? Uma pessoa falsa, que diz uma coisa não faz, que diz outra não faz, né? E que vai navegando assim. Depois, o encontro secreto, essa temática que eles apontam, né? É aquele cruzamento de afetos, em boa parte inconscientes, tá? Esse tema dos afetos vai ser retomado em próximas aulas, lá, com o tema do amor, né? O tema dos afetos, então, o cruzamento de afetos, em boa parte inconscientes, né? A gente pode aqui rapidamente apontar que afetos inconscientes são esses. De praxe, um afeto é uma paixão, é algo que nos atinge repentinamente, sem que a gente escolha, sem que a gente tome consciência e elabore conscientemente aquele sentimento. Né? Vamos dar um exemplo bem básico para nós, né? Quando a gente sente raiva, quando alguém nos faz raiva, né? Não significa que a gente elaborou conscientemente aquele sentimento. Repentinamente, alguma coisa me causou raiva, né? É um afeto, é uma paixão, né? Nós somos colocados naquele movimento. Mas, enfim, vamos aprofundar esse tema mais adiante. É aquele cruzamento de afetos, em boa parte inconscientes, que dá lugar, primeiro,
à atração e, posteriormente, ao estabelecimento de um vínculo, tá? Aqui a gente pode falar dos afetos amorosos, né? E, de fato, no início são inconscientes, a gente tem uma atração, e depois, passo a passo, vão em direção, ou deveriam ir em direção a um vínculo, ao estabelecimento de um vínculo. Mas podemos falar aqui também do afeto, por exemplo, da confiança. A confiança é um sentimento, né? A confiança é um sentimento um pouco mais elaborado, como deixa entender Anthony Giddens, né? Anthony Giddens deixa entender que a confiança é um afeto, um sentimento mais elaborado. Tem uma atração no primeiro momento, ou seja, eu me sinto atraído a confiar naquela pessoa, que é algo um pouco inconsciente no primeiro momento, mas eu vou elaborando passo a passo, conscientemente, um vínculo de confiança, porque a pessoa me dá sinais de confiança, então elabora um vínculo que passa a ter um peso maior do que o impulso somente, a atração somente de dizer eu posso confiar naquela pessoa. E, por fim, então, o pacto do casal, nesse tópico aí, né, eu volto a dizer que nós estamos aqui dentro, né, o drama do casal, a promessa e o encontro secreto, tá, esse ponto 3 aqui, tá, o pacto do casal é como uma engrenagem, dizem eles, né, entre promessa, de um lado, e o encontro secreto, por outro, tá. Então, esses dois elementos, promessa e encontro secreto, estão dentro aí daquilo que os autores chamam de pacto do casal, né? Esse pacto, como a gente dizia anteriormente, aqui também está um pouco a noção de pacto para eles, né? Que remete a essa ordem estabelecida para vincular e regular os elementos em tensão e em conflito, certo? Bom, uma palavra sobre o divórcio que aparece no ponto 4 desse capítulo, divórcio, e um questionamento que os autores trazem, uma transição crítica ou uma fase do ciclo de vida? Uma pergunta que os autores fazem, né? Eu já adianto, esse é um tema que, se nós estivéssemos disciplina de modo mais ali, regular, a gente poderia aprofundar com os autores, e que no ano passado, na nossa disciplina que alguns de vocês já conheceram, a disciplina Contextos Familiares, nós tratamos, que foi o tema do divórcio, né? E os autores, eu trouxe mais essa referência aqui que nós estamos utilizando, né, desses dois autores aí, do Tigoli e da Scabini. Os autores têm uma posição diferente daqueles autores que trabalham a temática do ciclo de vida, e veem o divórcio como uma das etapas do ciclo de vida, enquanto que Tigoli e Scabini percebem a questão do divórcio como mais uma transição, né? E aí eles ressaltam, né? É nas transições, quer dizer, durante as passagens críticas em direção às quais vai o casal, que se joga e continuamente se repropõe a manutenção dos vínculos e a qualidade do pacto. Aqui não está se falando só da passagem crítica do divórcio, tá, gente? Aqui se refere a tudo. Há passagens críticas ao longo da vida conjugal e ao longo da vida familiar, assim como também ao longo da vida em sociedade, né? Em cada passagem crítica dessa, né, se joga novamente e continuamente se repropõe a manutenção do vínculo. Portanto, a gente pode dizer também, de novo, o cuidado do vínculo, não só a perspectiva de que a ruptura tem que entrar já no diálogo ou melhor, a perspectiva de uma ruptura como solução, mas como o cuidado do vínculo pode fazer com que se atravesse esses momentos críticos, né, de crise. E, portanto, também a qualidade do pacto, tanto sobre o plano conjugal, como sobre o plano parental, tá? Ou seja, também na relação pais e filhos, as passagens críticas, né, podem tender a uma ruptura, a um distanciamento, né, desses relacionamentos parentais, relacionamento parental, por um lado, relacionamento filial, por outro, tá? E, então, a necessidade de se perceber que são
transições ao longo da vida, ou seja, uma proposta, é a proposta que os autores fazem. Então, seria possível, nesta situação, a pergunta que eles fazem, de desagregação dos vínculos, no caso do divórcio, tá? Aqui a gente já aponta para o divórcio. Seria possível, nessa situação de desagregação dos vínculos, identificar ainda um objeto familiar a ser perseguido, a ser seguido, né? Ou seja, eles aqui trazem essa tese de um objeto familiar, ou desculpa, um objetivo familiar a ser perseguido, que pode existir até mesmo no após um divórcio, tá? Até porque, sobretudo até quando se trata de uma relação na qual houve filhos, porque os vínculos com os filhos se mantêm, né? Se costuma dizer na literatura que diz respeito à conjugalidade que o casal parental se dissolve, mas o casal conjugal se dissolve, mas o casal parental não se dissolve, né? Não há ex-pai nem ex-mãe. Pode haver ex-marido, ex-mulher, né? Mas não há ex-pai nem ex-mãe. E por isso mesmo, pelo vínculo que foi criado e que se traduziu na filiação, há alguma coisa, talvez, que possa ser salva, segundo os autores, né? Mesmo após um divórcio. Então, eles afirmam, sim, há alguma coisa, né, pode-se identificar ainda um objetivo familiar, fazendo com que cada um dos cônjuges, na situação de divórcio, possa reconstruir, na medida do possível, o itinerário que levou a este resultado, ou seja, ao resultado do divórcio, podendo reconhecer sua cota de responsabilidade. O que é isso aqui? Isso aqui é um processo de culpabilização do casal divorciado? Não. É um processo de reconhecimento, de fato, de responsabilidade naquilo que falhou na relação rompida, como um modo também de se buscar, né, um objetivo familiar. E eles vão dizer em outro momento, eu não sei se eu trouxe aqui, vamos dizer no próximo slide, eles vão falar do valor do vínculo. O valor positivo do vínculo deve ser salvo. Quer dizer, o vínculo não deve pagar, né, pelo erro, digamos assim, ou pelos erros do casal. O valor do vínculo, o vínculo deve ser salvo, porque os vínculos vão ser mantidos ainda, sobretudo se há filhos, com os filhos, mas os filhos também remetem a um certo tipo de vínculo com o ex-cônjuge, né? Com o ex-marido ou com a ex-mulher. O objetivo familiar do qual falam os autores significa, eu cito os autores, manter a salvo o que de bom a relação ofereceu. Então, manter a salvo o que de bom a relação ofereceu. Manter a salvo os aspectos positivos do vínculo, quer dizer, nem tudo numa relação rompida e acabada foi negativo. Houve muitos aspectos positivos daquele vínculo. Claro, pode haver aí relações, né, dramáticas, né, que nós conhecemos, né, durante anos, desde o primeiro momento do relacionamento, uma pessoa ser violentada, né, agredida. Isso pode acontecer? Pode. Mas vamos lá. Numa relação iniciada, digamos assim, de modo respeitoso, e ainda durante a sua manutenção, se perceber que há respeito entre os dois, bom, pode ter havido, um dado momento, desacordos e incompatibilidades que tenham levado à ruptura, mas muita coisa ainda permanece, digamos assim, o lado positivo do vínculo ainda permanece na história daquelas duas pessoas, tá? Então, e mesmo em seu resultado de fracasso até, manter a salvo os aspectos positivos do vínculo, mesmo em seu resultado de fracasso, permite dispor de um bem-valor do vínculo. O vínculo é um bem-valor, né? É um valor. Então, colocar a salvo esse bem-valor do vínculo é um trabalho de mediação familiar e conjugal fundamental, mesmo em situações de ruptura. E aí eles se questionam, né? Isso aqui a gente já passa para o ponto 5, que eu acho que eu não sugeri para vocês como leitura,
mas faço um breve comentário. O trabalho de mediação familiar, que é um trabalho muito próprio, né, de quem trabalha, atua na psicologia, claro, na terapia, mas não só. A mediação familiar, os autores deixam entender, é um trabalho também social, um trabalho que pode vir de outras instâncias, de outras instituições, de várias instituições até, né, mas é óbvio que aqui também eles focam muito esse trabalho específico, né, e eles se questionam, esse trabalho de mediação familiar é uma técnica para adaptação ou um ritual de regeneração do vínculo, tá? Então, aqui também há uma certa crítica, certas abordagens, e eles propõem a abordagem deles, né, que vai mais na linha de uma regeneração do vínculo e menos uma adaptação numa atual situação após um divórcio, por exemplo, né? Mas tenta-se regenerar o vínculo, regenerar o valor do vínculo, né? Então, se coloca, portanto, a proposta de um ritual social psicológico de passagem, transição familiar, né? A proposta deles. Deve haver, então, todo um ritual social psicológico, passagem e transição familiar. Somente em alguns casos a transição de divórcio pode ser efetuada, quer dizer, quando os cônjuges conseguem ir para além do trauma do divórcio e por meio de um tipo de salvação simbólica, olha a questão do símbolo aqui de novo, né? De salvação simbólica de seu encontro, conseguem a difícil tarefa de separar as funções conjugais das parentais, aquilo que eu colocava agora há pouco, né? Pode haver dissolução do casal conjugal, mas não há dissolução do casal parental, né? Ou das funções aqui, né? Das funções conjugais, as funções conjugais e parentais são distintas. Tudo isso em vista da geração de um bem relacional, tá? O conceito de bem relacional, eu já vou terminando, para a gente não se estender para mais de uma hora, por conta do peso depois do peso do vídeo. O conceito de bem relacional é um conceito muito interessante, que agora a gente não tem tempo de desenvolver, mas é um conceito que vem de uma socióloga que aborda esse tema em sociedade, né? E que Donati, o sociólogo que é Paulo Donati, traz para a sua reflexão para a família geradora de bens relacionais, né? Então, os vínculos são um bem tanto para as pessoas no seio da própria família, como também para a própria sociedade. Mas eles precisam ser cuidados, de fato, para que sejam um bem relacional, né? Então, nós geramos bens relacionais no seio da família e projetamos esses bens, deveríamos, em todo caso, né, projetar esses bens para a sociedade. Dentre esses bens, por exemplo, Donati evoca a confiança, a cooperação, a reciprocidade, né, são bens relacionais, tá? Depois, a gente pode também fornecer literatura em espanhol a respeito dos bens relacionais. O Francisco Botturi, filósofo, também tem toda uma temática ligada, trabalha também a temática dos bens relacionais. Eu tenho um artigo publicado numa revista de psicologia, se eu não me engano, saiu nessa, ou saiu numa outra, onde eu trato um pouco a questão dos bens relacionais por meio da reflexão do Botturi. Bom, um pouquinho mais complexa, porque vai no campo da filosofia, mas para quem quiser também aprofundar, a gente pode depois disponibilizar. E, por fim, o outro capítulo, que eu não vou aqui trabalhar muito, eu só sinalizei para vocês as páginas do capítulo Relação Familiar, Perspectiva Psicológica, que é o capítulo 2º, praticamente, do livro, né? Tá aí, ó, em espanhol, Relação Familiar, a Perspectiva Psicológica. Eu sugeri a leitura somente dessa parte aqui, o cuidado do pacto. Cuidado do pacto, porque os autores falaram disso. Mas seria interessante ver os outros tipos de cuidado, porque são cuidados dos vínculos, né? E aqui, então, nós focamos mais no cuidado do pacto, as páginas que eu indiquei. Agora, o que é interessante, e termino por aqui, é perceber como que esses cuidados se referem a certos tipos de relacionamento. O cuidado do pacto se refere ao relacionamento conjugal.
O cuidado responsável, para os autores sempre, claro, né, se refere ao cuidado parental. O cuidado da herança é o cuidado intergeracional, que engloba gerações não só de pais para filhos, mas também as gerações dos antepassados, tá? Se vocês derem uma olhada no texto, vocês vão ver isso. O cuidado da pertença, que é um tema também muito importante para nós, o tema da pertença, né? Pertencer a um grupo, pertencer a uma família, ele remete muito ao aspecto fraterno ou fraternal, né? É um aspecto horizontal, é a horizontalidade das relações. Nós temos aqui, até por sinal, que ressaltar duas horizontalidades, né? E duas verticalidades aqui, que é duas ou três até. A horizontalidade da relação conjugal, a verticalidade da relação parental, né? E da relação intergeracional, e a verticalidade também, ou a horizontalidade também da relação fraternal. E eu diria que o cuidado da pluralidade, que é uma questão social, ela engloba os dois, né? Os dois níveis, horizontal e vertical. E eu termino mesmo lembrando que Lévi-Strauss, ele identificou a realidade familiar como uma realidade sui generis, englobando justamente esses dois eixos da relação dos seres humanos, né? A relação horizontal, sobretudo marcada pela conjugalidade, e a relação parental, de filiação, da verticalidade, e essas duas, então, se cruzam, e elas se interagem ao longo da história da humanidade, constituindo, assim, aquilo que seria o núcleo duro da família, e qualquer composição hoje se refere a esses dois eixos, né? Então, fica também como provocação para a gente refletir, tá bom? Então, vou sair da minha apresentação. Esse PowerPoint eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, portanto, vou fechar aqui.